Hoje é quarta, 2 de março, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Respondam aqui. E o carnaval? Como foi? Olha aqui. Abro o nosso giro de notícias com uma informação. Segundo o jornalista Vene Casagrande, a negociação entre Botafogo e Gilberto esfriou consideravelmente, já que o que foi pedido pela equipe portuguesa e também pelo lateral direito ficou muito acima do que o Botafogo queria e pretendia a respeito do atleta. E com isso, a negociação está praticamente descartada, segundo o jornalista. Com isso, o Botafogo segue analisando o mercado para a lateral direita, que hoje o Glorioso tem apenas o Daniel Borges, além do Vitor Marinho para o setor, já que o Rafael está em fase de recuperação e o lateral direito, que veio para ser titular, deve voltar ali apenas na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, Gilberto não deve vir para o Botafogo, segundo o jornalista Vene Casagrande. Esse nosso giro de notícias está em nome de OneFootball. Se você gosta de acompanhar jogos do futebol brasileiro, por exemplo, o Campeonato Carioca, você pode assistir pagando o valor de R$ 27,90 por partida. Também tem um campeonato japonês que a partir deste mês estará no OneFootball. Além disso, vocês podem acompanhar também torneios internacionais. Se vocês moram fora do país, tem Copa do Brasil, você terá vários torneios importantes em relação ao nosso futebol. O OneFootball é parceiro do canal do TF e eu recomendo. Link aqui na descrição. Fortaleça com seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo em seus grupos do WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal do TF. Se a galera forçar um pouquinho, hoje a gente bate 161 mil inscritos. Conto com vocês. Galera, o Botafogo está praticamente acertado com o Lucas Piazon. Faltam ali detalhes finais, né, como exames e além ali da assinatura contratual. E esta contratação foi a mais polêmica das duas, né, que foram praticamente acertadas ontem. Felipe Sampaio, apesar de ser um jogador desconhecido, teve uma boa aceitação por parte dos torcedores, mas o Lucas Piazon nem tanto. Aqui no canal é sempre assim, quando chega algum jogador no Botafogo, gosto de trazer pessoas que acompanharam de perto o trabalho do atleta. E eu trouxe o quê? O Josa Novales, que é um jornalista especialista, conhece bem o futebol internacional e vai dar a sua opinião a respeito do Lucas Piazon. Além dele, eu agradeço ao botafoguense Leandro Antunes, que é da Rádio Braga Portugal. Ele ajudou pra caramba neste contato que eu tive com o Ricardo Anselmo, do Correio do Minho, que acompanha o Braga, equipe que o Piazon estava jogando e emprestou o atleta para o Botafogo por uma temporada. Ele vai contar um pouquinho da história do Piazon nesta equipe. O Josa, uma maneira mais ampla, falando sobre a carreira, e o Ricardo Anselmo, mais sobre as últimas temporadas do Piazon em Portugal. Abro com o Josa e termino com o Ricardo Anselmo. Roda aí. O Botafogo contrata o Lucas Piazon, jogador brasileiro de 28 anos, que estava jogando na equipe do Braga, dirigida pelo Cavalhal. Dizem que foi o Luiz Castro que indicou esse jogador. Se de fato isso foi verdade, eu não consigo entender, porque o Piazon é justamente um jogador que tira muito o movimento do jogo. Eu não entendo essa contratação do Botafogo. O Piazon é uma eterna promessa do São Paulo. Quando foi para a Europa, o Chelsea rapidamente entendeu, detectou que era um jogador que precisava ser emprestado para ganhar cancha, para ganhar ritmo de futebol europeu, para ser útil para o Chelsea. Só que quando ele volta para o Chelsea não consegue ser jogador, novamente ele é reemprestado, e esta tem sido a história do Piazon na equipe inglesa. Em geral, na maior parte das vezes, quando ele é emprestado, isso é feito com opção de compra e nem assim. Ele fica nos clubes que o emprestam, né? Em geral, ele chega, muitas vezes consegue jogar bem no começo, depois ele se perde e vai para o banco de reservas. Ele chega em 2020 e 2021 na equipe do Braga, consegue jogar bem mais no começo, no primeiro semestre, mas nessa temporada que começa no final, que começa no segundo semestre de 2021, o Piazon praticamente é um reserva da equipe do Braga e pouco entra nos jogos, inclusive, né? A equipe do Braga disputou 47 jogos na atual temporada. O Piazon participou apenas de 6 como titular, né? Muitas vezes ele entrou nas partidas, sim, mas bem menos do que outros jogadores que são reservas, mas há inúmeros jogos, e aí muito mais do que outros jogadores até da posição, do meio de campo ali da equipe do Braga. Muitas vezes ele não foi relacionado para as partidas, ele não tem sido relacionado para as partidas, inclusive. O Piazon é hoje um jogador reserva do Braga, que muitas vezes também foi reserva do Rio Ave, e vai chegar no Botafogo para ser reserva.
Este é um ponto. O Piazon é um jogador que realmente dinamita muito a velocidade do jogo. O Piazon é um jogador que é tecnicamente, de fato, muito bom jogador, mas aquele jogo parece que não vai, parece que tem alguma coisa ali, parece que se cansa muito rapidamente, parece que o preparo físico dele, ele não é um jogador frágil fisicamente, mas aparentemente parece que o físico dele não dá conta das movimentações dele dentro de campo. Isto é a minha opinião a partir do que eu vi dele jogando, sobretudo em Portugal. E nos jogos complicados do Braga, inclusive Liga Europa, quando ele pôde entrar, quando ele entrou, ele sempre deixou a desejar. Esperemos que no Botafogo ele consiga ser um jogador realmente diferenciado. Consiga ser esse jogador que nunca foi na carreira quando ele saiu do São Paulo. Ele nunca conseguiu ser, e até hoje, com 28 anos, ainda é uma promessa, uma eterna promessa do futebol brasileiro. A gente acha que não, lá na Europa o cara pode não conseguir bem, mas aqui ele vai detonar, aqui ele vai deitar e rolar. Meus amigos, o Piazon jogava no Braga, ele jogava no futebol português, e o campeonato português não é grande coisa, não é tudo isso. É necessário falar isso, eu sei que dói, eu sei que é complicado falar isso nesse momento, mas foi uma contratação B. Esperemos que seja um jogador para compor o elenco, para qualificar o elenco do Botafogo, e que o Fogão, evidentemente, contrate outros jogadores. Porque não dá para depositar no Lucas Piazon grandes expectativas, ao menos em torno daquilo que ele fez, em torno daquilo que ele praticou como futebolista nas últimas temporadas no futebol europeu. Diante daquilo, e nós temos que analisar, diante do que o jogador faz, diante daquilo que o jogador tem feito dentro de campo, e diante do que ele tem feito dentro de campo, precisamos dizer que o campo falava, desenhava, não contrate, porque não consegue. E o Botafogo está contratando. Se for para compor o elenco, beleza, de repente pode ser um jogador para virar esse grande jogador que realmente ele pode ser algum dia, de 2040, não sei. Mas neste momento, ao menos, ele não consegue ser jogador. Então esperemos que seja contratado aí, mas numa linha de outras grandes contratações, evidentemente, para que o Piazon seja só mais uma possibilidade, porque tem um detalhe interessante. De repente, como jogador que não seja protagonista, ele pode ser útil. O problema dele é sempre quando é depositado nele as expectativas de que ele possa sim ser um jogador diferenciado, possa ser um dos melhores jogadores da equipe, possa sim ser um jogador para levar a equipe nas costas. Quando isso acontece, não dá certo. Até por isso é muito importante que ele seja só um jogador secundário no elenco e, para tanto, que outros bons jogadores possam ser contratados pelo Glorioso. É isso. Olá malta, o meu nome é Ricardo Anselmo, sou jornalista do Correio do Minho, um jornal de Braga e que acompanha também a vida desportiva do Sporting Clube Braga, e por isso também a convite do Tiago e do Leandro, estou aqui e passo por aqui também para vos falar um pouco sobre o Lucas Piazon, um jogador que, como se sabe, está quase a ser oficializado no Botafogo por empréstimo do Sporting Clube Braga. Ora então, o Lucas é um jogador, é um médio de características mais ofensivas, ele tem bastante chegada à área adversária, um jogador que apoia muito o ataque das equipas onde costuma jogar e até por isso é um jogador também que faz bastantes golos. Ele chegou a meio da temporada passada ao Braga, a meio de 2020-2021, participou ainda em 27 jogos ao serviço do Braga, marcou 6 golos e fez 5 assistências, portanto já se pode ter um pouco a noção da influência que ele teve na equipa do Braga na temporada passada. É um jogador que vai também inclusivamente ficar na história do Braga, porque marcou um dos golos mais importantes precisamente dessa história centenária do Sporting de Braga. Ele marcou o primeiro golo com que o Braga derrotou o Benfica na final da Taça de Portugal na época passada, que o Braga venceu por 2-0. Portanto, culminou aí, fechou aí uma meia época bastante positiva no Braga na temporada passada. Até por isso, até pela forma como terminou a última época, as expectativas para a presente temporada eram bastante elevadas, mas as coisas acabaram por não correr bem. O Lucas não correspondeu às expectativas que sobre ele foram criadas, fez apenas 15 jogos, mas raramente teve aquela consistência e a continuidade no 11 inicial que se esperava dele. O Braga este ano está também numa fase de mudança de rumo, digamos assim, está a optar mais pelo lançamento de jovens da formação, ou jovens da base, como se costuma dizer aí no Brasil. O Mister Carlos Carvalhal este ano já lançou quase 15 jogadores, só esta época na equipa principal do Braga, e até por isso alguns nomes fortes do plantel, digamos assim, acabaram por perder algum espaço. Um deles era precisamente o Lucas Piazon, que não se estava a mostrar como dele se esperava nesta época, e portanto foi perdendo espaço, foi perdendo minutos, foi perdendo tempo de jogo, e mais ou menos a meio da temporada, sensivelmente no mercado de inverno, decidiu-se, juntamente com a equipa técnica e a direção e o próprio jogador, que ele seria um dos que
iria deixar de contar para o técnico Carlos Carvalhal, juntamente com outros jogadores, no caso o Raul Silva, o defesa central também brasileiro, que acabou por ser enviado para o Estoril, e outro jogador que estava emprestado, o Chiquinho, que foi devolvido à equipa do Benfica. Portanto, o Braga aqui acaba por resolver mais um caso excedentário no seu plantel, já que vai agora poupar nos salários do Lucas Piazon. O Piazon, que é também um pedido expresso do técnico Luís Castro, que agora está no Botafogo, e portanto eu penso que todas as partes vão sair a ganhar com esta cedência, com esta resolução do caso do Lucas Piazon. É um jogador bastante credenciado, que tem muita experiência, já passou por vários clubes, por vários países, e procura agora voltar a mostrar a sua melhor versão. Eu penso que o pode conseguir de facto aí no Botafogo, e penso que lá está, é uma boa finalização, ou melhor, um bom final para as três partes, para o jogador, para o Botafogo e também para o Braga. Um grande abraço para todos os seguidores do Tiago, e em especial para os torcedores do Botafogo. Muito obrigado, amigos. Eu vou pedir para vocês, sigam o canal do Leandro Antunes, que ele fala ali para brasileiros que estão querendo ir para Portugal. Tá aqui na descrição, abaixo do link do OneFootball. Dê uma moral, inscrevam-se lá. Falem lá no último vídeo dele, viemos pelo canal do TF, vim pelo canal do TF. Dê uma moral para o botafoguense brasileiro que está lá em Braga, em Portugal. O que vocês acharam das opiniões a respeito do Lucas Piazon? Estão confiantes que esse jogador possa render com a camisa botafoguense? Comentem aqui. É isso, queridos, é isso, queridas, mais um Giro de Notícias chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde estarei de volta com o nosso almoço com o TF, depois Noite Alvinegra, nossos 3 conteúdos nesta quarta-feira. Valeu! Mais 2 vídeos aqui para vocês assistirem. Tamo junto, valeu!